Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Weekend Academy. Boa noite, doutora Maria Rita, nossa aluna na Weekend, doutor Tércio. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma live bem bacana aí com Renato Malcher, figura conhecida aí da cannabis medicinal no país. Já vou mandar o invite aqui para ele. Hoje a gente vai falar sobre sistema e seu papel central na regulação da homeostase. Fala, Renato. Olá, Tudo bom? tudo bom e vocês? Tudo certo. Você só tá aparecendo virado aqui para nós. Não sei se é assim mesmo. Virado? Tem que ser em pé, assim? Aí sim. A gente ia ficar com torcicola aí de ver você. Bem que eu tava me sentindo meio estranho antes. É. Renato, deixa eu te apresentar aí pro nosso público. Ok, Renato, colega aí, bacharel em Ciências Biológicas pela UNB, mestrado em Biologia Molecular, doutor em Neurociências pela Tulane University, Nova Orleans. Durante seu doutorado, o Renato descobriu a interação não genômica entre os hormônios glicocorticoides e leptina no controle da síntese de endocannabinoides e seus efeitos sinápticos no hipotálamo, onde regulam de forma central a homeostase e a resposta ao estresse. E o seu trabalho aborda, de forma geral, a regulação do sistema endocannabinoide, os hormônios envolvidos no metabolismo, do apetite, na resposta imune, nas inflamações, na cognição, na emoção, na adaptação ao estresse, comportamento. Tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje para mostrar para vocês que quando a gente diz que a gente está diante de um conhecimento disruptivo na medicina, não é hipérbole. A gente está falando de um sistema responsável pela regulação, modulação de praticamente todos os nossos processos fisiológicos e patológicos. Então, o Renato também fez pós-doutorado e especialização em neurofisiologia na Suíça. O nome comprido aqui em francês, faz tempo que eu não falo em francês, então vou pular. Depois o Renato pode falar para vocês. É coautor do livro, ó, pessoal. Recomendo a todos aí esse livro aí que o Renato escreveu aí juntamente com Siddhartha Ribeiro. O livro Maconha, Cérebro e Saúde. E é isso aí, Renato é figurinha conhecida aí no meio da cannabis medicinal, uma grande satisfação contar com o Renato como o expert do time da Weekend. Os alunos aqui da turma 2 tiveram o privilégio de assistir uma excelente, primorosa aula do Renato sobre esse tema que a gente vai falar aqui hoje, que é o sistema endocannabinoide, seu papel central na regulação da homeostase. Fala, Renato, se apresenta aí nas suas palavras e bora Tô conversar achando sobre o sistema engraçado, endocannabinoide. tô achando engraçado que eu tô parecendo um santo aqui nessa parede aqui. Eu nunca tinha me dado conta disso. Ó. A verdade. Lá, Agora que eu notei também. o guru maconhólogo. Bom, eu sou Renato Malcher, né? A Patrícia falou aí já mais ou menos a minha trajetória. Eu comecei com interesse muito difuso assim pela biologia, e aí dentro do curso de biologia eu comecei a ter até dificuldade de escolher quais linhas eu ia me especializar, porque eu gostava basicamente de tudo. Acabei tirando vantagem aqui da UNB, que tem uma formação bastante diversa, né? Aí eu estudei bastante sobre bioquímica, sobre engenharia genética, biologia molecular, ecologia, e na época estava muito em moda o negócio de biotecnologia, engenharia genética. Eu achei legal, porque é um conhecimento assim, muito que mostra de uma maneira muito clara, digamos assim, um aspecto bem técnico da biologia, bem objetivo.
Por outro lado, eu estava um pouco insatisfeito porque a biotecnologia não é a área da biologia onde se faz mais perguntas, é uma área mais de aplicação. E aí, até por intermédio do Siddhartha, o Siddhartha me convenceu que eu devia ir para neurociência. Eu fiz meu mestrado em biologia molecular, não estava muito feliz com os próximos passos, assim, não, eu tinha sempre esse desejo de entender a vida por completo, desde criança, que eu sou fascinado por tudo que diz respeito à biologia, desde os micróbios, adorava aqueles programas antigos que tinha imagens de microscópio, tive meus microscópios quando era criança e tal. Mas depois que eu terminei o mestrado, eu fiquei meio sem saber para onde ir, porque eu não estava satisfeito com o negócio de biotecnologia, né? E aí o Siddhartha me falou, olha, o seu lugar é a neurociência, me convenceu. Eu fui trabalhar como assistente de pesquisa lá no laboratório onde ele estava fazendo doutorado, nos Estados Unidos, numa universidade chamada Rockefeller, em Nova York. E aí eu comecei a estudar comportamento de passarinho, né, usando técnica de biologia molecular para entender quais genes do cérebro da passarinha eram expressos quando ela ouvia o canto do passarinho querendo seduzir ela. Então, eu achei ótimo, né? Eu achei um caminho bem interessante para usar aquilo que eu tinha aprendido em biologia molecular para uma pergunta que era bem mais legal. E aí, no processo, eu acabei me candidatando para uma universidade americana, que é a Tulane. Entrei lá, fiz o meu doutorado em neurociência, numa época eu tive muita sorte, porque eu fiz esse doutorado bem na época em que eu fiz meu doutorado entre 2000 e 2005. Foi bem no meio de 1900 que o pessoal começou a entender melhor o sistema endocannabinoide. Então, coincidiu de ter tido um problema, uma questão lá no laboratório que eu trabalhava, que a gente estava buscando quem poderia ser um intermediário dos efeitos de hormônios glicocorticoides, hormônio que no homem é o cortisol, nos animais é o corticosterona, que controla, né, o eixo de adaptação ao estresse, entre muitas coisas. O foco da pesquisa era entender como era o feedback negativo, como que o hormônio inibia os neurônios que controlam o eixo hipotálamo pituitário adrenal, quer dizer, um foco bem direto no controle do cortisol, no caso do homem, corticosterona, que era o nosso modelo de trabalho, era rato, né? Então a gente trabalhava com corticosterona. E aí, na época, eu conversava muito o tempo todo sobre isso com o Siddhartha. O Siddhartha ainda estava em outras cidades, né? Eu estava morando em Nova Orleans, o Siddhartha ficou um tempo em Nova York, depois foi para Carolina do Norte. E a gente estava sempre trocando ideias sobre isso, conversando muito sobre o início ali, né, na descoberta do sistema endocannabinoide. Então, eu estava ligado ali pelas conversas do Siddhartha sempre que os endocannabinoides faziam o papel de intermediário, uma função de controle neuronal, que ele funcionava ao contrário dos neurotransmissores, ou seja, ele saía do terminal pós-sináptico para regular o terminal pré-sináptico nas sinapses. E o problema que a gente tem no nosso laboratório Deixa eu só fazer um reforço, desculpa interromper, Renato. Deixa eu só fazer um reforço aí que você falou, que é super importante. Até o momento, as substâncias endocannabinoides são as únicas substâncias conhecidas que fazem esse caminho inverso, né? São mensageiros retrógrados, levam a informação do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. Exatamente, não são os únicos, mas são uns dos poucos, né? Na época, se conhece, por exemplo, tem um gás que chama óxido nítrico, que ele é solúvel e ele pode ser produzido pelos neurônios, e como ele atravessa a membrana, ele também pode funcionar como mensageiro retrógrado. Mas então, esse foi um dos motivos que me chamou a atenção, e aí depois eu comecei a observar aspectos bioquímicos, e aí lancei a hipótese de que o mediador do efeito rápido dos glicocorticoides sobre os neurônios que controlam o eixo hipotálamo pituitário são os endocannabinoides. E eu descobri isso, eu trouxe essa hipótese para o laboratório a partir das conexões comuns que existem, não necessariamente, especificamente em relação ao estresse,
mas ao fato da mesma região do cérebro controlar também a homeostase energética, que está na base de qualquer tipo de ajuste que o organismo precise fazer, qualquer que seja, tem que ter como parte do mecanismo algum tipo de alteração na homeostase energética, porque a energia é a base de tudo, né? Como se fosse o Ministério da Economia. Então, se você está na guerra, você vai decidir tirar energia daqui para lá. Mas a guerra não pode durar para sempre. Então, você tem que depois replanejar como vai refazer. Então, eu vi que tanto os glicocorticoides quanto os endocannabinoides, eles caminhavam sempre na mesma direção, né? Os dois aumentavam quando havia o jejum, os dois eram responsáveis pelo aumento do apetite durante o jejum. Então, entre outras coisas, foram essas informações, que eu vou detalhar melhor na aula, que me levaram a essa hipótese, e aí a gente confirmou essa hipótese. Foi a primeira vez que se demonstrou o controle de produção de endocannabinoides por hormônios. Foi uma das poucas vezes, ou das primeiras vezes, que se demonstrou claramente um efeito não genômico dos glicocorticoides, que são hormônios que normalmente têm um efeito entrando na célula, regulando o gene, mas esse era um efeito rápido. E depois a gente viu que isso estava conectado com basicamente tudo que envolve a modulação e a manutenção da homeostase. Então, bom, eu ia fazer uma pequena introdução, acho que já falei um monte de coisa, talvez seja melhor ter um pouco de condução aí pelas perguntas para eu não me perder aqui nas minhas memórias. Vamos dar um passo para trás, Renato, que junto a gente tem aqui alunos que já fizeram o curso da UK, a gente tem colegas médicos aí interessados nesse universo novo e público em geral, então vamos dar um passo para trás aqui. Explica para a gente, Renato, que esse sistema não é encontrado só em seres humanos, né? Todos os animais vertebrados demonstram aí receptores endocannabinoides ou produção de substâncias endocannabinoides. A gente tem relatos da presença de receptores endocannabinoides nas hidras, né, nos selenterados, inferindo que esse sistema está presente na evolução dos organismos vertebrados há pelo menos 600 milhões de anos, né? Fala um pouco mais para a gente disso aí, Renato. É uma coisa muito interessante, que realmente é uma das coisas que eu acho mais fascinante em relação ao sistema endocannabinoide. O público em geral é médico, né, Patrícia? Aí. Pode tocar ficha aí, o pessoal está sedento por conhecimento, então, Renato. Uma coisa que eu acho mais fascinante sobre o sistema endocannabinoide, que se amplia quando a gente fala de todo aquele grupo de moléculas derivadas do ácido araquidônico, como são os endocannabinoides, né? Na verdade, a gente pode entender os endocannabinoides como uma extensão de um sistema do ácido araquidônico, que é muito mais amplo e que pode levar a célula, agora a gente sabe, para duas direções completamente diferentes. Ou seja, a partir de... O mais legal de tudo é isso, que tanto os derivados do ácido araquidônico, que são pró-inflamatórios, quanto os que são anti-inflamatórios, que é o caso dos endocannabinoides, eles são produzidos a partir de componentes da própria membrana. Isso reflete a história primordial de uma necessidade das células se comunicarem entre si e com o meio ambiente. Então, o mais legal é que é como se a própria parede da sua casa, por estar em contato direto com o interior e com o exterior, né, no caso com outras células, né, a partir do momento que surgiram os seres multicelulares, como os próprios componentes da parede passassem a ser usados para orquestrar comportamentos que favorecessem o grupo das células. Então, não é de surpreender que o processo de comunicação entre as células de seres multicelulares tenham começado a partir de pedaços da própria fronteira dela com as outras células. Então, quando a célula precisa ter uma sinalização, um dos sistemas mais primitivos de defesa dos seres multicelulares é o sistema imune inato, que é justamente o sistema que pode ser, potencialmente, ele pode ser produzido por qualquer célula animal, porque ele depende de componentes dos fosfolipídios de membrana,
Então, eu acho que o sistema de sinalização imune inato e o sistema de sinalização carreado pelos endocannabinoides tem um desenvolvimento em paralelo, né, e surgiram nesse contexto onde no início a própria membrana começou a responder de uma certa forma, produzindo pedaços de si mesmo que eram reconhecidos pela membrana de uma outra célula, e aí elas começaram a conversar umas com as outras, e o processo evolutivo foi sofisticando de tal maneira que acabou cabendo aos endocannabinoides fazer, de certa forma, um papel oposto dos outros derivados do ácido araquidônico. Ou seja, acabou cabendo aos endocannabinoides cuidar da manutenção da homeostase em situações de normalidade, ou retorno à normalidade, né? Então, desde muito cedo, do ponto de vista evolutivo, que os endocannabinoides, assim como o sistema imune inato está lá, e na medida em que os organismos foram se tornando mais complexos, né, essa sinalização, que era uma sinalização parácrina, né, ali para lidar com uma conversa com as outras células dos sistemas nervosos mais primitivos, foi se evoluindo para ser uma especialização importante dentro do sistema nervoso, mas que permanece sendo importante também com funções parácrinas, autóctonas e endócrinas nos sistemas multicelulares. Então, é legal essa colocação aí da Patrícia, porque é um exemplo muito marcante, né, de a gente entender e se fascinar com o processo evolutivo, né, como que a evolução acaba acontecendo a partir de probabilidades e acasos, e nesse contexto surgiu uma ferramenta importantíssima de comunicação entre as células que sai da própria fronteira dela com as outras células e que hoje em dia desempenha não só um papel de sinalização, como eu acabei de falar, para os neurônios, mas você também encontra endocannabinoides no plasma sanguíneo, você tem receptores para endocannabinoides em vários, praticamente em todos os sistemas, praticamente em todos os sistemas dos organismos multicelulares, você tem células que produzem endocannabinoides e células que respondem. Não quer dizer que todas as células produzem e respondem, mas em praticamente todos os sistemas você tem algumas células que fazem isso. Você tem isso em célula adiposa, célula nervosa, célula endócrina, célula do tecido, células imunitárias, célula epitelial, célula óssea, e por aí vai. Show. Vamos dar um panorama geral aí para o pessoal, Renato, dos componentes do sistema endocannabinoide. Para ficar bem claro aí para o pessoal, nem todos aí já tinham lido sobre o assunto e mergulhado nesse conhecimento. Então, para ficar bem didático aí, a gente está falando aí bastante aí de substâncias endocannabinoides, receptores endocannabinoides, e vamos falar também dos ligantes e das enzimas, né, que produzem e degradam essas substâncias endocannabinoides. Dá um panorama aí geral para a gente, Renato. Então, lá por meados da década de 80, ninguém sabia direito como era exatamente que os componentes da maconha causavam os efeitos que causam. Patrícia, você vai me desculpar, mas eu nunca consigo dar uma resposta curta, mas eu vou chegar lá onde você perguntou, mas eu quero contar essa história, que é muito importante. Mas ela é fundamental. Que é o seguinte, o pessoal tinha uma hipótese que eu acho muito doida, que era o seguinte, que como o THC é oleoso, o efeito que ele causava no estado mental das pessoas era porque ele esculhambava ali a organização da membrana celular, que tem uma parte que é hidrofílica, né? Então, o THC, que é uma substância oleosa, se misturaria ali e causaria esse problema. Eu já estou falando aqui THC porque, considerando que já tinha sido descoberto que o THC era o componente ativo. Se depois vocês quiserem que eu explique a história de como foi descoberta, é uma história muito interessante também. Mas vamos voltar então para isso aqui. Tinha essa ideia, eu acho que essa ideia vem muito da tendenciosidade que marcou muito a ciência canábica, sobretudo no final do século XX, que era uma perspectiva muito pelo lado do abuso, com uma predisposição a enxergar a cannabis como sendo uma coisa tóxica, né?
E aí veio essa ideia de que o THC se misturava com a membrana e causava os efeitos. Isso nunca fez sentido. Eu só ouvi falar sobre tudo isso, evidentemente, depois que já tinham... não depois... depois que já tinham descoberto o receptor de canabinoide e bem... Enfim. Mas o fato é que essa história nunca me pareceu razoável pelo seguinte: os efeitos da maconha, eles variam de pessoa para pessoa, eles variam de maconha para maconha, eles variam numa mesma pessoa, dependendo da maconha e dependendo do estado de humor que ela está, certo? Mas eles variam dentro de um certo repertório de possibilidades. Então, qual é esse repertório? Você pode ter uma resposta de euforia, a pessoa ficar muito alegre, muito animada, muito risonha, né? Ou você pode ter o efeito oposto se a dose de THC é muito alta, essa euforia vai começar a virar noia. A pessoa começa a ficar muito focada em possíveis problemas, e esses problemas ganham uma magnitude psicológica de sofrimento psíquico mesmo. A pessoa fica angustiada porque tem que fazer uma prova, ela ouve um barulhinho na janela, acha que é um assassino. Tem uma coisa meio de paranoia que não é propriamente um surto psicótico, é um estado de paranoia que é um dos efeitos que pode causar. O outro efeito que pode causar é a pessoa ter uma percepção hedonística dos sentidos muito mais para um lado positivo dos sentidos, ou seja, uma percepção mais lúdica e afetiva e hedonística de todos os sentidos. Esse é um efeito muito típico da cannabis, ou seja, um cafuné fica muito mais gostoso, um bolo de chocolate fica muito mais gostoso, a experiência musical fica muito mais profunda, a experiência visual fica muito mais profunda, não só acentuando a percepção sensorial. Hipersensibilização, né? Uma exacerbação sensorial. Exatamente, tem uma exacerbação sensorial acompanhada de uma pintura dessa sensação com um aspecto hedonístico. Fica tudo mais caminhando para um lado agradável. Né? Você pode ter um toque desagradável ou agradável na pele ou neutro. Com a maconha, tudo fica mais agradável. A não ser que a pessoa entre no estado de nóia. Então, esse é um outro tipo de efeito. Então, a reboque desse efeito, você tem os efeitos sobre a criatividade, sobre a prática das artes e sobre o apetite. Né? A famosa larica, os músicos de jazz exploravam muito e ainda exploram esses efeitos, né? Os artistas plásticos. Então, esse é outro grupo de efeitos. O que mais que a gente pode falar? Confusão mental. Né? As pessoas tendem, sobretudo quando não são usuários muito frequentes, elas tendem a ter um problema de confusão mental, sobretudo pelo uso da memória de trabalho, que é essa memória que a gente usa em tempo real. É como se fosse a nossa memória RAM. Se nosso computador fosse um computador, onde a gente trabalha as informações em tempo real. Então, o efeito da cannabis nos circuitos de memória, quando você tem, né, essa entrada de canabinoides sistêmicos, ele afeta os sistemas de memória, um dos resultados, por vários motivos, entre outros, esse de atuar em circuitos de memória, é que a pessoa fica com uma dificuldade de armazenar informação na memória de trabalho. Então, se eu falar para a pessoa, guarda aí meu telefone, né, 981-4271, a pessoa vai ficar com dificuldade. A pessoa, às vezes, fica com tanta dificuldade com a memória de trabalho, no efeito agudo, que ela começa uma frase, quando chega lá no final, não sabe mais o que ela tinha falado no início. Isso pode acontecer, sobretudo quando as pessoas ainda não têm muita experiência. Né? Então, esses são efeitos característicos da cannabis. Pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da maconha, dependendo do estado da pessoa, mas não tem sentido você achar que são efeitos causados por uma esculhambação geral dos neurônios, porque são coisas muito características. Né? Claramente você tem
todo um conjunto de efeitos especificamente sobre a percepção sensorial, um conjunto de efeitos especificamente sobre a memória de trabalho, um outro, enfim, sobre os afetos, sobre o aspecto emocional. E aí o que aconteceu? Na década de 80, finalmente, já havia tecnologia para descobrir quais eram os componentes macromoleculares, quais eram as grandes moléculas, né, no tecido nervoso, onde o THC se ligava. Então, eles fizeram um experimento eles injetaram, eu não sei, acho que foi em porco, eu não me lembro agora com certeza, THC marcado com radioatividade, THC sintético marcado com radioatividade, injetaram no animal, talvez tenha sido rato. Eu sei que, enfim, os primeiros endocannabinoides isolados foram isolados de porco, mas esse experimento eu acho que foi feito em rato. Aí eles descobriram sítios específicos de ligação muito forte no sistema nervoso, primeiro no sistema nervoso e no intestino desses animais. Eventualmente, eles conseguiram isolar a molécula receptora na qual o THC se ligava especificamente. O que é uma molécula receptora? É como se fosse a fechadura da ignição do carro, né? Se você entra ali com a chave certa e ela gira, você vai alterar o funcionamento da maquinaria do carro, né? Os receptores, se vocês lembram aí, das vias, né, de sinalização dos hormônios, por exemplo, dos próprios neurotransmissores, né? Eles ativam vias de sinalização intracelular que causam ajustes no funcionamento das diversas células. Então, eles descobriram dois receptores específicos aos quais o THC se ligava com muita afinidade e viram que ele não só se ligava, como ele ativava vias de sinalização intracelular nas células específicas, nas células que expressavam esses receptores. Aí esses receptores foram clonados, ou seja, o RNA mensageiro que codifica eles foi isolado, a proteína foi sequenciada e hoje em dia se sabe toda a estrutura dele e essa é o parâmetro, digamos assim, de conhecimento científico que você tem para entender de uma maneira bem precisa como é a farmacologia de uma determinada substância, você identificar o receptor e clonar ele. Então, isso foi feito final da década de 80, começo de 90. Só para complementar, Renato, esses receptores que o Renato está falando receberam o nome de receptores endocannabinoides do tipo CB1 e receptores endocannabinoides do tipo CB2. E caracteristicamente se observou uma frequência maior dos receptores tipo CB1 no sistema nervoso central e periférico e dos receptores CB2 em células e tecidos do nosso sistema imune. Exatamente. Na verdade, os receptores eles não foram batizados com foco nos endocannabinoides, porque eles foram batizados antes da descoberta dos endocannabinoides. Então, eles foram batizados como receptores de cannabinoides, que é mais genérico, né? Porque aí inclui de cara o THC. E aí, qual foi o raciocínio deles? Bom, se você tem no cérebro do cara a fechadura para uma chave específica, não é possível que essa chave só exista no corpo de outro ser vivo de uma planta, né? Obviamente, o cérebro tem que produzir também a sua chave específica. E não fazia sentido a gente ter receptores endocannabinoides para se ligar aos fitocannabinoides da planta da cannabis, né? Tinha que ter uma substância endocannabinoide que a gente produzia para se conectar aos nossos receptores endocannabinoides. Pois é, mas de novo, o nome dele não é receptor endocannabinoide, é receptor canabinoide, receptor de canabinoide. Esse nome foi dado antes da descoberta dos endocannabinoides e o nome permanece porque esse receptor ele não se liga só a endocannabinoides, ele se liga a vários canabinoides. Então, o nome ficou Cannabinoid Receptor 1, CB1, e Cannabinoid Receptor 2,
CB2, né? CB2. Só para não ficar confuso para o pessoal, Renato, deixa eu complementar aqui, que a gente tem as substâncias endocannabinoides, que nós mesmos produzimos, temos os fitocannabinoides, que os canabinoides que estão na planta da cannabis, e temos canabinoides sintéticos, né? E todos esses elementos canabinoides são capazes de conectar aos receptores canabinoides CB1 e CB2. Pois é, então, exatamente. Então, quando eles descobriram os receptores, eles usaram os próprios receptores para tentar captar as substâncias que existiam no organismo e se grudavam nesse receptor. É uma abordagem bem sofisticada que você imobiliza a molécula do receptor e você consegue prender ali, então, né, as substâncias que se ligam ali. Então, eles descobriram inicialmente uma substância, aí eu tenho certeza que foi no porco, essa substância recebeu o nome de anandamida, é uma mistura de uma cabeça de fosfolipídio, que é a etanolamida, com o ácido araquidônico. Então, o nome químico dessa substância é araquidonil etanolamida. Mas eles criaram um apelido para ela, um apelido, vamos dizer, carinhoso, que é anandamida. Que vem da onde esse nome? A maconha, ela é uma planta sagrada no hinduísmo. E tem o conjunto de livros sagrados do hinduísmo, que chama Vedas, ele é escrito numa língua chamada sânscrito. E lá no Vedas é descrito que a maconha é uma planta sagrada para o hinduísmo, e em sânscrito, a palavra Anand quer dizer alegria, euforia. Então, eles juntaram o sânscrito com a linguagem química e virou anandamida, que é a amida da alegria, a amida da felicidade. Depois descobriu um outro componente que interagia também com os receptores canabinoides, também produzido a partir de fosfolipídios de membrana, dessa vez juntando o ácido araquidônico com o glicerol, que normalmente faz a ponte entre a parte hidrofílica e a hidrofóbica dos fosfolipídios de membrana, e esse segundo componente recebeu o nome de 2-araquidonilglicerol. Ok. Então, inicialmente, o sistema endocannabinoide ficou definido como sendo o receptor CB1 e CB2, a anandamida e o 2-araquidonilglicerol, que eu vou chamar de 2-AG para ficar mais fácil, e as enzimas que degradam esses componentes. Então, esses são os principais componentes do chamado sistema endocannabinoide. A gente pode acoplar e expandir isso, incluindo, por exemplo, as vias de sinalização intracelular, que são ativadas pelos receptores, mas são vias que, em geral, podem ser usadas por vários receptores diferentes, então não é uma coisa tão característica do endocannabinoide, mas a gente pode até incluir isso aí também. Agora, com o tempo, foi se percebendo que existem outras substâncias do nosso organismo que modulam o funcionamento do receptor CB1 e CB2. Existem substâncias estruturalmente parecidas com o araquidonilglicerol e a anandamida, e existem outros receptores nos quais o araquidonilglicerol e a anandamida também agem. Então, por exemplo, o araquidonilglicerol, ele também estimula o receptor GABAérgico, o receptor GABA-A. Ele também pode acionar esse tipo de receptor. Outro exemplo, a anandamida, ela também ativa os chamados receptores vaniloides, que são receptores que podem controlar, por exemplo, dilatação de vaso sanguíneo, pode controlar alguns sistemas sensoriais, está envolvido em vários aspectos, inclusive funcionamento neuronal. Então, existe aí, hoje em dia, o chamado sistema endocannabinoide expandido, que inclui, inclusive, derivados dos endocannabinoides que são parecidos com as prostaglandinas, derivados que são parecidos com as prostaciclinas, derivados que são parecidos com os leucotrienos, e que, ao contrário dos endocannabinoides, aparentemente, são pró-inflamatórios.
Então, os endocannabinoides, eles estão ali no meio de uma encruzilhada metabólica em que o organismo está o tempo inteiro decidindo se vai trabalhar nessa encruzilhada metabólica para ela produzir uma resposta que eu chamo de resposta do modo guerra, que é a resposta do estresse, da inflamação, que envolve dor, pode envolver febre, pode envolver náusea, pode envolver emoções de conflito, pode envolver comportamentos de conflito, envolve processos cognitivos importantes para o aprendizado após o conflito, para tudo isso, e tem um modo paz, que é aquele modo de operação do organismo, que é o contrário, é onde o organismo lança a mão de recursos para tirar o máximo de proveito quando tudo está bem. Então, os endocannabinoides, eles são orquestradores desse modo, o modo que eu chamo de modo paz, quando tudo está bem, ele ajuda você a perceber que está tudo bem, ele ajuda você a usar essa situação, aumenta a criatividade, aumenta a sua simpatia, aumenta a sua disposição, aumenta o seu ânimo com a vida, aumenta o prazer que você sente com as coisas, você fica mais animado para tirar vantagem da situação, você se aproxima das pessoas e assim por diante. Né? Então, ele é importante para isso. E também é importante para tirar você do modo guerra. Porque o modo guerra, ele não pode durar por muito tempo. Todas as mensagens que iniciam respostas de estresse, sobretudo quando é um estresse mais forte, né? Elas já trazem embutidas em si estresse, mobilizando a energia metabólica, é um efeito rápido dos glicocorticoides, mas ele tem um efeito de longo prazo, que é trazer o sistema de volta à normalidade. Porque a resposta típica do estresse agudo, se ela se mantiver, ela deixa de ser adaptativa e passa a ser mal adaptativa. Então, o que a gente descobriu, que foi complementar o que todo mundo estudou aí desde então, é que os endocannabinoides são muito importantes para essa transição, para essa finalização da resposta do estresse para o organismo aliviar, sair da guerra, promover a resolução de inflamações, aumentar a criatividade depois do estresse para pensar como é que ele vai resolver a vida dele para não passar mais por esse estresse, aumentar, deixar ele relaxado psicologicamente e fisicamente depois do estresse, ajudar ele a recompor as reservas energéticas dele, então ele vai ter aquele apetite, sabe o apetite pós-estresse, né? Todo mundo tem uma vontade de comer um doce quando está de saco cheio, na verdade. São os endocannabinoides ali te ajudando a recompor não só a sua energia metabólica, mas a sua energia espiritual no sentido emocional, né? Porque ele vai ajudar os processos hedonísticos para você ficar em paz com a vida de novo, para você se sentir bem com a vida de novo e voltar à normalidade. Nem sei qual era a pergunta, mas eu parei aí. Dá muito pano para manga essa conversa mesmo, né? Mas vamos tentar falar um pouco, Renato, da atuação do sistema endocannabinoide em diferentes sistemas fisiológicos, nos principais, por exemplo, né? Pegar aí o sistema neurológico. A importância que tem nessa sinalização retrógrada, né? Na regulação, na liberação de neurotransmissores, né? Na regulação, por exemplo, vamos pegar um paciente aí com epilepsia, né? Que a gente sabe que tem um excesso de glutamato na fenda sináptica, que causa essa toxicidade, se esse processo perpetua, né? Lesão neuronal, e isso ativa o neurônio pós-sináptico a produzir endocannabinoides, né, anandamida, 2-AG, que vão atuar lá no neurônio pré-sináptico, os receptores canabinoides CB1, neurônio pré-sináptico, que vai sinalizar para as vesículas, né, que estão liberando muito glutamato, reduzir o aporte, né, de glutamato na fenda sináptica. Então, essa sinalização retrógrada é de fundamental importância para promover a homeostase aí das funções sinápticas.
Exatamente. O interessante é isso, é que o efeito homeostático, digamos assim, né? A contribuição que os endocannabinoides têm na homeostase, ela é, de certa forma, até, vamos dizer assim, vou usar esse termo, é quase que fractal, porque ela opera na homeostase, no nível da própria sinalização de uma única sinapse, ela atua para manter a homeostase de uma única sinapse, e ela atua em vários circuitos, em várias sinapses, para manter vários aspectos da homeostase do organismo como um todo. Então, os endocannabinoides, eles são excelentes atores para você criar historinhas para explicar o conceito de homeostase. Então, por exemplo, a Patrícia trouxe aí, né, inclusive a forma como os endocannabinoides, a primeira função que foi identificada para os endocannabinoides foi essa função de fazer uma espécie de feedback negativo para o sinal que está vindo do terminal pré-sináptico. Então, tipo assim, você está ali ouvindo uma mensagem, você é o neurônio pós-sináptico e o pré-sináptico está lá falando, se ativa aí, se ativa aí, se ativa aí. É como se o pós-sináptico falasse, tá bom, pode parar, eu já entendi. Né? Então, essa é a função dos endocannabinoides, é limitar, contar para a face pré-sináptica que o recado foi entendido. E por que isso é importante? Isso é importante porque no fluxo de informação do cérebro é importante que as informações neuronais tenham uma coerência cronológica muito importante com os seus estímulos, para que você identifique a relação, né, das coisas dos estímulos com os resultados dele. Essa é uma importância, ou seja, criar um limite que aumente a precisão temporal da informação que flui através da sinapse, então, por isso, ela tem que ser limitada no tempo. Então, nesse sentido, os endocannabinoides são auxiliados pelos recaptadores também, por exemplo, serotonina, de dopamina, etc., para limitar no tempo aquela mensagem que saiu ali na sinapse. Mas também é importante para evitar o esgotamento dos recursos da sinapse do lado pré-sináptico. Porque o lado pré-sináptico, ele tem a função de, quando chegar um potencial de ação, liberar a vesícula contendo neurotransmissor. As vesículas com neurotransmissores, elas são finitas. Existe um estoque de vesículas cheias, cada uma tem um tantinho ali de neurotransmissor, elas ficam organizadas próximos à membrana do terminal pré-sináptico, e vão sendo recicladas ali. Quando uma vesícula é esvaziada, ela tem que voltar para um ciclo que demora um tempo, ela tem que ser repreenchida com o neurotransmissor para depois voltar a estar disponível para ser liberada. Então, se o lado pré-sináptico não tem freio, o que vai acontecer? Ele vai se esvaziar de neurotransmissor, e a hora que chegar um potencial de ação com uma informação importante para ele passar adiante, ele não vai dar conta de passar. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto energético, metabólico, que todo esse processo de liberação, o potencial de ação em si e a liberação de neurotransmissores é um processo muito dispendioso do ponto de vista metabólico. Tanto é assim que as sinapses têm suas próprias mitocôndrias que ficam ali para garantir que a bomba de sódio e potássio funcione, para garantir que as vesículas sejam repreenchidas com neurotransmissores. Então, é importante que haja um limite para essa ativação do ponto de vista do funcionamento específico daquela sinapse. Agora, tem um outro problema, uma outra questão, que é evitar que ocorra um excesso de ativação no circuito. Porque qual é um problema que é inerente à arquitetura do cérebro, que é o seguinte: o cérebro ele tem circuitos especializados em várias funções, e dentro desses circuitos as células são muito interconectadas, e entre os circuitos também existe muita interconexão. Então, se você deixa um sinal passar para frente, continuar a passar para frente, e esse sinal vai aumentando a intensidade dele, esse sinal pode começar a se espalhar pelos circuitos
de uma maneira que não é a maneira fisiológica. E começa a causar um vazamento da informação, causando atividade excessiva, e aí você vai ter que quando essa atividade não é controlada, em algumas sinapses, ela vai influenciar vários neurônios que não deveriam ser influenciados por aquela sinapse. Você vai ter um excesso de sincronização e um excesso de ativação que, se eventualmente se espalhar por várias áreas do córtex, você tem uma convulsão. Então, um dos efeitos importantes, uma das consequências importantes de você ter um limite na ativação de cada sinapse controlada pela própria sinapse é evitar que ela colabore para um efeito de bola de neve que vai gerar um excesso de ativação que cria um padrão de funcionamento que não é fisiológico, que é como o que acontece quando há a epilepsia. Então, não é à toa, certo, que os endocannabinoides se destacam aí como anticonvulsivantes, né? E também, nessa mesma linha, né, hoje em dia existe muitas hipóteses que existem muitos dados que nos fazem acreditar que vários aspectos do transtorno do espectro do autismo têm uma etiologia comum com a epilepsia, ou seja, um descontrole na homeostase sináptica, gerando atividade epileptiforme, que pode ser convulsivante, tem muito autista que é epiléptico, mas que pode não ser convulsivante e causar os sintomas do autismo, causar ausência, causar hiperreatividade, né? Fazer com que é como se o sistema nervoso dos autistas ele funcionasse sempre num volume mais alto que o normal. Então, é por isso que eles têm hipersensibilidade sensorial, por isso que eles têm hipersensibilidade emocional, por isso que eles têm hiperatividade, por isso que eles têm dificuldade de foco, por isso que eles têm tendência à ansiedade, por isso que eles têm distúrbio do processamento auditivo, e aí, por causa desse defeito na ativação, durante o processo de amadurecimento do feto, são formadas conexões que normalmente não deveriam ser formadas. Aí os autistas podem apresentar também sinestesia, confusão de percepção sensorial. Então, são várias coisas que indicam essa função, né, e que corroboram o efeito medicinal dos canabinoides, né, no tratamento do autismo, por exemplo, né? Do autismo e muitas outras doenças neurológicas, neurodegenerativas, né, que compartilham essa base fisiopatológica, né, Renato? É comum a gente observar neuroinflamação, estresse oxidativo, hiperexcitabilidade neuronal, nas epilepsias, no autismo, no Parkinson, no Alzheimer, né? E não é por acaso que quando essas pessoas são suplementadas com os fitocannabinoides, né? Com os canabinoides da planta da cannabis, elas exibem melhoras significativas em diferentes sintomas aí. Aí você me lembrou de outra coisa importante, que é justamente quando você tem um excesso de ativação neuronal, entra cálcio demais no neurônio, isso pode matar neurônio. Então, existe também um efeito neuroprotetor quando você reduz essa possibilidade de hiperativação. É por isso que as convulsões são tão devastadoras, porque elas podem matar neurônios. Por quê? Porque se entra cálcio demais, o cálcio pode matar o neurônio. Tanto é assim que uma das recomendações que eu lembro, da época que eu escrevi com o Siddhartha, Maconha, Cérebro e Saúde, que foi em 2006, já tinham estudos mostrando o potencial do uso de canabinoides para limitar o dano causado por AVC. Por quê? Porque quando você tem uma isquemia cerebral, você não tem apenas uma onda de morte neuronal por hipóxia. Você tem uma primeira onda pela hipóxia imediata, e depois o que acontece é o seguinte: como morrem muitos neurônios inibitórios nessa primeira onda, vários circuitos passam a ficar hiperativados e você pode ter morte neuronal causada por uma subsequente neurotoxicidade por hiperativação. Então, se uma pessoa tiver um AVC e imediatamente você der uma dose bacana para ele de canabinoides, você pode reduzir bastante
o dano cerebral, porque você segura essa segunda onda de possíveis mortes, né, que podem ser causadas por esse dano, né, na regulação do circuito aí. Eu honestamente não sei como é que está a pesquisa nessa área clínica atualmente, mas eu lembro que tem esse aspecto aí também. Infelizmente, a gente ainda tem muita pouca coisa, viu, Renato? Utilizando canabinoides aí pós-TCE, pós-AVC, mas sem dúvida nenhuma é bastante promissor e tem alguns grupos fazendo isso, principalmente grupos ligados a esportes de alto rendimento que tem impactos, alto impacto, como futebol americano. Tem um pessoal lá evoluindo essa linha de utilizar canabinoides em atletas de futebol americano, e é possível que em pouco tempo a gente tenha alguma coisa interessante de estudos clínicos Eu tenho nessa visto falar abordagem. muito também, eu não acompanho, mas eu tenho visto falar muito do pessoal de luta também, né, de MMA, de boxe, porque tem uma doença, né, típica. Quem diria, né, que o cara ficar levando porrada na cabeça a vida inteira vai fazer ele ter um problema neuronal. Mas é essa doença que muitos pugilistas e lutadores de MMA têm, né, causada pelos impactos, e está ganhando o interesse desse pessoal também. Uma encefalopatia crônica, né, pós múltiplos traumatismos cranianos. Exatamente. Bem bacana. Renato, vamos aproveitar aqui e falar para a gente fazer um fechamento bem interessante e aplicar, né, todo esse conhecimento. Tem saído uns estudos bem interessantes mostrando para a gente que muitas doenças de difícil tratamento, né, caracteristicamente refratárias às terapêuticas habituais, como fibromialgia, como autismo, como Crohn, enxaqueca, são doenças de uma desregulação do tônus de funcionamento do sistema endocannabinoide, né? E isso realmente explica porque quando essas pessoas são suplementadas com fitocannabinoides, frequentemente apresentam melhoras sintomáticas significativamente interessantes quando comparadas com as terapêuticas habituais. Fala um pouquinho, Renato, você tem uma expertise bastante grande aí no contexto do autismo e saíram estudos clínicos muito interessantes e referentes ao uso de canabinoides no autismo, inclusive grupos de crianças com autismo comparado a grupos de crianças neurotípicas, conseguiu-se aferir a níveis dos principais endocannabinoides e notou-se que, de fato, crianças com autismo têm os principais endocannabinoides significativamente inferiores em concentração comparado com as crianças neurotípicas. Isso vem totalmente ao encontro do que a gente tem observado na prática clínica, de quando essas crianças com autismo são suplementadas com os fitocannabinoides da planta, elas melhoram em diferentes aspectos do espectro autista. Fala aí pra gente, Renato, pra gente aplicar esse conhecimento todo aí do sistema endocannabinoide no autismo e fazer um fechamento bem bacana aí da nossa live. Eu vou contar um caos. Isso aí, Manda lá. eu vou contar um caos. Quando eu terminei o meu doutorado lá nos Estados Unidos, eu fui trabalhar na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, né, que no laboratório. Esse laboratório que eu fui era o seguinte: tinha um arranjo do Siddhartha, do Miguel Nicoleles, para eles desenvolverem um centro de pesquisa de neurociências lá em Natal. E aí eles me chamaram para participar desse processo, e aí o meu caminho de entrada seria o seguinte: eu faria um treinamento para melhorar a minha técnica. Eu trabalhava com uma técnica de eletrofisiologia celular, que você grava a ativação de neurônios em cortes de cérebro, e eu iria, então, para o melhor laboratório do mundo que faz isso, para melhorar a minha técnica como um postdoc e, eventualmente, me qualificar para depois ir trabalhar lá em Natal com os grupos que se formassem lá. Aí eu fui para esse laboratório, e aí eu tive um problema muito sério lá, que era o seguinte: eu estava cheio de ideias, eu
Eu estava no melhor laboratório do mundo, para você ter ideia, porque qualquer coisa, literalmente, gente, qualquer coisa que um cientista quisesse fazer naquele laboratório, ele ia conseguir fazer. É um laboratório riquíssimo. Tinha um projeto que eles me colocaram, para vocês terem ideia, é um projeto que usa um dos computadores mais poderosos do mundo, que era um projeto para desenvolver um sistema nervoso virtual. O laboratório, o computador chama Deep Blue. Deep Blue não, é Blue Brain. E é um projeto que eles me colocaram para trabalhar nesse projeto, só que não para usar minhas ideias, para usar a minha técnica e produzir dados para serem colocados nesse projeto de desenvolver um cérebro eletrônico. E eu estava muito frustrado, porque não estava gostando do projeto que eu estava trabalhando. E tinha um outro projeto rolando em paralelo no laboratório, que era o seguinte: eles estavam trabalhando com um modelo de autismo, que é o filhote de rata tratada com valproato. Eu não sei se vocês sabem aí, né, o ácido valproico é um remédio usado até hoje para epilepsia. E quando as mulheres tomam esse remédio, elas têm uma chance muito alta, comparado com o normal, de ter filhos autistas. E eles descobriram que se você injetar esse valproato numa rata prenha, numa época muito específica ali da gravidez dela, os filhotes dela nascem com características correlatas ao autismo humano. Por exemplo, eles não têm capacidade de fazer extinção de memória aversiva. Você pode treinar eles a adquirir uma memória aversiva, por exemplo, ficar com medo de um som qualquer. Mas o rato normal, se você para de dar o choque junto com o som, ele esquece esse trauma. Os filhotinhos dessa rata não esquecem. Isso tem correlação com o autismo. Autistas também têm dificuldade de esquecer memórias traumáticas. Outra coisa era a interação social. Que os ratinhos que usavam, nascidas da rata que tomou valproato, eles não socializavam. Tinha lá um teste, eu não vou explicar agora para ganhar tempo, mas, além disso, eles faziam experimentos, isso no mesmo laboratório que eu estava rolando isso, faziam experimentos para entender como funcionava o cérebro desses ratinhos. E eles viram que uma região lá do cérebro, que é a amígdala, muito importante para a formação de memória aversiva, muito importante para a regulação do estresse, muito regulada pelos glicocorticoides, tinha uma característica muito forte de hiperconectividade e hiperativação nesses ratos tratados com ácido valproico. Quando eu vi esses resultados, isso foi, gente, em 2005. Quando eu vi esses resultados, eu tive uma epífane. Por quê? Porque eu sabia que os ratos, que os camundongos mutantes, que não têm receptor canabinoide, eles têm as mesmas características correlatas ao autismo humano. Ou seja, eles não fazem socialização e eles não extinguem memória aversiva. E também eu sabia que os glicocorticoides usam endocannabinoides em outros circuitos envolvidos ao estresse como mediadores. Então, a amígdala certamente era um circuito onde eu poderia testar a hipótese de que a produção de endocannabinoides estimulada pelo glicocorticoide não funcionava, e aquele laboratório era o melhor laboratório do mundo para eu fazer isso. Eu fui falar com o meu chefe, ou seja, eu queria mostrar para ele que os ratinhos tratados com ácido valproico tinham um defeito no sistema endocannabinoide, e a minha experiência já estava pronta na cabeça. Eu ia aplicar glicocorticoide e mostrar que nesses ratos não funcionava direito. Eu expliquei tudo isso para o meu chefe lá, e ele não quis saber. Ele só queria que eu produzisse dados lá para o projeto do cérebro eletrônico. Eu só queria falar mais um detalhe importante nessa história toda. Esse cientista, ele estava trabalhando com esse projeto também porque ele tem um filho autista. Foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com uma criança autista, e na mesma época, eu tinha levado o meu filho para tomar vacina, meu filho recém-nascido, ele tinha 1 ano e pouquinho, talvez nem 1 ano, sei lá, 1 ano e pouquinho, vamos dizer. Eu já estava achando ele
algumas coisas estranhas nele. E quando a gente levou ele para tomar a vacina, a gente não tinha muita referência, que a gente estava... eu era casado na época, né, meu primeiro filho, a gente não estava em contato com o parente, não tinha contato com outras pessoas. Eu achava que tinha alguma coisa um pouco... Mas a mãe dele não achava tanto, só que os médicos acharam que sim, que tinha alguma coisa estranha, né? E na hora que eles começaram a chamar lá, né, os residentes, quando você vai no médico, né, e o médico chama um monte de residente, você sabe que tem alguma coisa ali séria, né? Então, na hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a primeira coisa, foi: meu filho é autista. Parece uma história maluca, porque eu estava no laboratório o tempo todo ouvindo lá as palestras do meu chefe, dizendo que o autismo pode ser uma condição devastadora para a família, etc, etc. Mas o cara não quis deixar eu fazer pesquisa. Eu chutei o balde, saí, voltei antes do tempo para o Brasil, e a minha vida entrou em parafuso, porque o meu filho, de fato, é autista severo. Eu tive que dar uma pausa na minha carreira. E o fato é que isso foi tudo em 2005. Em 2013, saiu um artigo mostrando que os ratinhos tratados, nascidos de uma mãe tratada com valproato, têm defeitos no sistema endocannabinoide. Eles têm um excesso de enzima que degrada um dos endocannabinoides. Depois saiu o artigo mostrando que a síndrome do X frágil, o modelo animal da síndrome do X frágil, tem um defeito na produção dos endocannabinoides. Depois saiu um artigo mostrando que os humanos autistas têm menos 2-aracnonilglicerol do que os normais. E mais recentemente saiu um artigo do Adi Aran falando sobre o tratamento de autismo, em que isso foi depois que eu fiz uma visita a ele lá em Israel. Putz, e eu acho que massa, você conheceu o Adi Aran pessoalmente? Foi eu que sugeri a ele testar os endocannabinoides nos autistas. E ele testou e deu que é mais básico. Eu não sabia dessa, Renato. Eu fui lá, conversei com ele. Pessoal, esse homem faz parte da história da ciência canabinoide do mundo. Eu não sabia disso. Eu que dei a ideia para ele medir endocannabinoide dos autistas. Caraca, Renato, eu não sabia disso, homem. Foi em março de 2018, se não me engano, que eu estive lá em Israel. Esse paper histórico aí. Isso aí é um trabalho histórico, né? Um divisor de águas. Esse paper que ele mostrou. Sim. O grupo controle, né? Com as crianças neurotípicas comparadas às crianças com TEA, a redução da concentração dos endocannabinoides e a resposta aí com a suplementação com os fitocannabinoides. Muito, muito legal. Renato, só tenho a agradecer. A conversa foi incrível, dá muito pano para manga aqui, a gente tem que combinar outras. Você está super convidada aqui a aparecer mais vezes na live da Weekend. Queria agradecer aí a parceria, você ter aceitado o nosso convite aí de estar com a gente aí no time da Weekend. Agradecer aos nossos alunos aí que tiveram presentes, agradecer aos colegas que apareceram aí para mergulhar nessa ciência empolgante, disruptiva, cheia de potencial. Eu estou vendo que o pessoal está botando mensagem aqui, mas eu não estou conseguindo ver a mensagem direito. Depois você manda para mim? Mensagem pessoal? A gente vai deixar salva assim, a live vai ficar no feed do Insta da Weekend. Renato, suas palavras finais aí que tá dando o nosso time, daqui a pouco a gente é cortado aqui do esquema. Minhas palavras finais todos os caminhos bons levam aos endocannabinoides. Sensacional, vou botar isso aí como tema da live. Todos os caminhos bons levam aos endocannabinoides, é isso. Show de bola. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Espero que vocês tenham aproveitado essa live incrível aqui, cheia de conhecimento. Mergulhem nesse conhecimento, pessoal, é disruptivo, abre novas fronteiras na medicina, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos. Vai ter muito mais artigos explorando essa ciência e a gente vai ter muito mais respostas
para essas coisas incríveis que a gente vem observando no dia a dia, atendendo pacientes e oferecendo a eles essa excelente ferramenta terapêutica que é a cannabis medicinal e que interage tão bem com esse sistema regulatório vital que é o sistema endocannabinoide. Eu que agradeço a oportunidade de conversar. Eu tô isolado há um tempão aqui em Brasília, cuidando do meu filho, então estamos aí. Se eu tiver tempo para mim conversar, é bom. Estamos aí. Massa. Obrigada, Renato. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima live da Weekend. Falou, gente. Até a próxima.